Fala pessoal, tudo bem? Partindo aqui para a nossa quarta aula, tá? Do nosso mini curso aqui de JavaScript. Bom, eu vou falar hoje um pouquinho sobre comandos de repetição, tá? Então, gente, eu vou falar um pouquinho sobre o while, tá? O do while, o for e o for each, tá bom? Talvez na hora de apresentar o for each para vocês, se eu não me engano, eu vou ter que criar aqui um array, tá? Que é uma estrutura, ou como se fosse uma lista, um vetor, mas eu não vou entrar tanto nesse assunto, tá bom? Que isso aí em aulas posteriores a gente vai falar mais um pouquinho, certo? Então, o primeiro comando aqui que eu vou falar com vocês é o while, tá? Seria um enquanto, né? Então, eu vou criar aqui uma, uma variável chamada contador, tá? Veja que esses comandos eles são bem semelhantes, né? Então, eles praticamente fazem a mesma coisa, só que se você só tem algumas ordens aqui do que ele faz, tá? Então, while seria enquanto, né? Então, aqui eu coloco uma condição, tá? Então, eu coloco aqui que enquanto um contador, o meu contador, que ele é zero, ele for menor ou igual a 10, eu vou fazer alguma coisa, certo? O que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um console.log, tá? Então eu vou mostrar alguma mensagem aqui, que eu vou chamar de vou colocar só o contador, tá? Então a cada iteração dele, ele vai mostrar esse valor do contador aqui, certo? Só que tem o seguinte, esse while, quando a gente coloca aqui essa condição, por exemplo, de contador menor ou igual a 10, né? Veja que se eu rodar esse algoritmo agora para vocês, ele vai ficar no loop infinito, certo? Por quê? Porque aqui está zero e em nenhum momento eu aumento aqui esse meu zero, tá? Então ele fica zero infinitamente. Então, por isso que a gente precisa sempre no final, né? Olha só, depois vocês vão comparar com os outros comandos de repetição e vocês vão perceber, tá? Então eu preciso colocar aqui um contador, né? Ele é igual contador mais um, né? Que é o quê? Vai ser o próprio contador mais um, tá? Existem outras formas de você fazer esse incremento, tá? Que eu já mostro já já, mas basicamente é isso, eu estou fazendo assim para vocês entenderem, tá bom? Então, quando eu der quando eu executar esse nosso código aqui, ele é aula 04, tá? Então, quando eu executar esse código, ele vai aparecer uma sequência de número de 0 a 10, certo? Que acontece? Ele faz o primeiro teste, o contador ele é zero, aí ele pergunta: "O contador ele é menor ou igual a 10?" Sim, lógico, ele é zero, então ele mostra o contador. E aqui eu coloco o contador mais um, né, para a gente não entrar naquele loop infinito, tá? E essa parte aqui eu posso fazer dessa forma também, né, se vocês viram a aula de incrementos, né, a gente pode fazer dessa forma, tá? Então, quando eu fizer aqui, deixa eu limpar o meu terminal, quando eu fizer aqui executar, ele vai fazer a mesma coisa, ó, veja, de 0 a 10, né, que foi essa situação, ou posso colocar aqui também contador mais igual a 1, tá? Que ele vai fazer a mesma coisa, certo? Ó, quando eu executo, ele vai de 0 a 10, tá bom? Então, a estrutura de repetição while funciona dessa forma, tá? Eu vou fazer o do while, tá? Que ele é basicamente a mesma coisa, ele só muda a ordem aqui dos testes de condicionais, tá? Então, por exemplo, eu vou criar aqui vou criar uma variável, tá? Então, que vai chamar contador também. Deixa eu só comentar aqui para a gente não ter problema aqui. Tá, então só para a gente não ter problema, então vou fazer a mesma coisa, tá bom? Então eu vou trabalhar com esse contador, eu vou colocar um número aqui, tá? E aí o que que eu vou fazer? Eu vou fazer essa pergunta, né? Só que na realidade, lembra, aqui esse while, né, eu faço essa condição aqui. O do while, primeiro, eu vou fazer primeiro para depois perguntar, tá? Então a estrutura dele é assim, ó. Do, que é o faça enquanto, né? Então essa significa isso, tá? E aí aqui ele pergunta, ele faz aquela perguntinha, né? Contador menor ou igual a 10. Ele basicamente vai fazer o que ele fez, o que o while fez, né? Só que qual é a diferença aqui, né? Então eu vou colocar um console.log
contador, para a gente saber em que número do contador está, e aqui eu vou colocar esse contador mais, né? Vamos usar para ficar mais bonitinho, para não ter que fazer aquele contador mais, é igual ao contador mais um, né? Então a gente usa isso aqui, tá? Então, veja que é basicamente a mesma coisa, né? Então deixa eu só limpar o meu terminal, e eu vou executar, ó. Veja, ele fez a mesma coisa, né? Então 0, 1, 2, 3, até o 10, tá? Só que o que que ele fez? Ele primeiro ele executa algo, né? Então faça enquanto, né? Que o while seria enquanto o contador for menor ou igual a 10, tá? Então essa é a diferença para o while, né? O while ele faz o teste para o nosso comando de repetição aqui em cima e o do while faz depois, tá? Então essa é a diferença entre os dois, mas você pode usar os dois da mesma forma, tá? Os dois, eu não conheço diferença que um seja melhor do que o outro. Eu acho que é mais por compreensão do seu código, tá? Então, não vejo tanta diferença, certo? E aí tem a outra estrutura, que é uma estrutura um pouquinho mais conhecida, né? Que é o for, tá bom? O for, o que que acontece? Eu vou dar dois exemplos de for para vocês entenderem, tá? Então, o for é o seguinte, o for normalmente você consegue declarar uma variável dentro dele, né? Eu vou colocar um i aqui que é de contador. Vou colocar o contador para ficar mais fácil, tá? Então, eu posso colocar aqui, let contador, eu inicio essa variável, tá? Então, a estrutura dele é assim, eu declaro uma variável, eu inicio ela, né? E aí eu faço uma pergunta, né? É uma condicional, né? Para saber se minha estrutura de repetição pode continuar, tá? Então, eu coloco aqui, contador, né? Menor ou igual a 10, tá? Veja que é parecido com o outro, né? E aqui eu coloco o contador mais, tá? Às vezes o pessoal usa contador, às vezes o pessoal usa I, J, enfim, você pode colocar o que quiser, tá? Eu tô colocando contador só para ficar um pouquinho mais fácil para a compreensão de vocês, tá bom? E aí eu faço aquele, né? Eu imprimo o contador, só para a gente saber o que está acontecendo, tá? Então veja, ó, a diferença, ele tem um pouquinho de diferença, né? Dos outros comandos de repetição, né? Por quê? Porque a própria, né? A própria variável você já declara aqui, né? No escopo aqui do próprio comando de repetição, você faz o teste e aqui você já acrescenta, né? Então veja que são 3 linhas, né? Você tem um miolinho aqui, lógico que é mais uma linha, mas ele é bem simples, tá? E aí o resultado ele vai dar praticamente a mesma coisa, né? Então vou limpar o meu terminal e vou executar, tá? Então veja lá, ó, 0, 1, 2, 3, 4, até o 10, certo? Então esse é o for, só que o for tem uma outra forma também de você utilizá-lo, que é quando você percorre uma lista, né? Você pode percorrer uma lista, pode percorrer um vetor, enfim, né? Cada um chama de uma forma, tá? É uma estrutura, né? Que como a gente fala é lista mesmo, ou vetor, uma estrutura que ela tem várias posições e aí você tem um conteúdo nessa posição, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma lista, tá? Vocês não precisam decorar isso daqui, porque depois vai ter uma aula exclusiva para isso, tá? Só para vocês, mas eu preciso disso só para vocês terem uma noção, tá? Vou colocar aqui maçã, vou colocar aqui melão, certo? Vou colocar aqui banana e vou colocar, eu vou colocar aqui abacate, certo? Então eu tenho a listinha aqui, minha listinha de frutas, né? E aí, pessoal, aí que vem a parte mais legal, né? Eu vou criar um for, certo? Deixa eu colocar aqui, ó, for no array, tá? Só para vocês decorarem, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar um for, né? Então, eu crio aqui a estrutura dele, vou criar uma variável aqui, vou colocar uma variável i, tá? Só para não ficar muito grande, vou colocar ela, vou inicializá-la, vou deixar ela com 0, tá bom? E aí, o que que eu vou fazer? Aqui dentro, o que que eu vou fazer? Enquanto i for menor, né, que frutas, certo? Ponto length, né? Esse length aqui, o que que significa? Esse length é o tamanho desse meu array, tá? Então, quando esse length aqui, quanto que é esse length, né? Então, você tem 4 posições aqui, certo? Então,
a ideia é essa, né? Que meu i, enquanto ele for menor do que o tamanho desse meu array de frutas, né? Eu vou fazer alguma coisa, tá? E o meu i vai ser mais, né? Porque lembra aquele negócio que eu falei, senão a gente fica no loop infinito, né? Então por isso que eu preciso colocar ali para ele sempre incrementar cada interação do meu for, senão ele fica infinitamente ali, tá? Então a ideia é mais ou menos essa. Então o que que eu vou fazer? A cada interação dele, eu vou mostrar frutas, que é o meu array de frutas, e que é a posição onde ele vai estar, certo? Então, quando eu executar aqui, vou aparecer uma lista de frutas bem bonita, tá? Então, dar clear aqui, vou limpar meu terminal e veja, ó, maçã, melão, banana e abacate, tá? Que foi o que eu fiz aqui, né? Foi o meu array. Então, pessoal, o pessoal usa bastante esse for aqui para fazer interação dentro de arrays, né? Então, por exemplo, se eu tivesse um array aqui, vou manter aqui o padrãozinho. Se eu tivesse aqui mais um, que eu chamar de melancia, tá? Melancia. Então, o que que acontece? Esse length aqui, ele não é mais 4, né? Porque agora eu tenho 5 elementos no meu array, né? Então, quando eu executar, deixa eu limpar o terminal, quando eu executar aqui, vai mostrar o quê? Vai mostrar melancia também, certo? Então você pode ir adicionando aqui. Então, quando você trabalhar com array, e você trabalhar com for, né? Você tem essa facilidade aí de você trabalhar e fazer essas listas e percorrer pelas listas, fora as outras operações também que você pode fazer, tá bom? E aí tem por último, né, que é o for each, tá? Pessoal, for each é um pouquinho mais complexo, tá? Então eu não vou entrar tanto no detalhe, mas ele é um pouquinho mais direto, ele tem uma estrutura um pouquinho mais complexa, tá? Mas assim, ele é mais eficiente porque ele vai mais direto, né? Ele é mais direto do que o for, e quando você usa o for each, você precisa usar um negócio que chama função de callback. O que que é a função de callback? Ele é uma função dentro de outra função, tá? Porque ele permite que você crie regras, né, dentro dessa função, então você acaba complementando, tá? Então, eu acho que é um pouquinho mais complicado a sintaxe dele, mas com o tempo vocês vão aprendendo, vai ficando mais fácil, tá bom? Então, a sintaxe é assim, ó, a gente entra com frutas, que é o nosso array, tá? Frutas é o nosso array, e aí a gente vem com esse comando que chama for each, tá bom? E aí dentro desse for each, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a função de callback, né? Que é uma função que ela é dentro de outra função, né? Então ela entra assim, ó, tá? Então eu entro com uma estrutura de função, né? Que ela vai ficar aqui dentro, eu vou fechar aqui para ficar mais certinho, tá? Ponto e vírgula para a gente não esquecer. E essa função, ela não tem nome, tá? Então ela apareceu com o nome aqui, só que ela não tem nome, só que ela tem parâmetros. E os parâmetros que a gente usa é o quê? Né? São o quê? É o elemento, tá? É o índice seria esse i aqui, né? Praticamente esse i, e a gente entra com o próprio array, que é o array é o frutas, certo? Então, a estrutura desse nosso for each funciona dessa forma. E aqui a gente entra só com console.log, que seria o próprio elemento, né? Então, depois que você se acostuma com essa estrutura, fica um pouquinho mais fácil, você consegue fazer mais coisas, né? Porque a própria função, ela cria regras, né? Quando você coloca uma função dentro de outra função, como argumento, então você consegue criar regras, tá? E aí quando eu executo, vou limpar meu terminal, quando você executa, você tem basicamente a mesma coisa que o anterior. Certo, pessoal? Então é isso, as estruturas de repetição são essas, tá? Eu recomendo que mais para frente vocês se acostumem a trabalhar com for each, né? Veja que ele é um pouquinho mais enxuto, só que ele é mais poderoso do que o for, né? Mas enquanto vocês não pegarem ainda, vocês trabalham com for, certo? Então é isso, pessoal, mais uma aula do nosso curso, espero vocês na próxima aula, é isso, até mais, tchau, tchau.